Olá a todos! Hoje vamos falar sobre Antero de Quental e seus sonetos completos. Então, Antero de Quental é mais um depressivo entre os nossos queridos, Nossos queridos autores, Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente fala um pouquinho sobre a angústia existencial que o nosso querido Anterinho sentia. Então, a poesia de Antero revelava uma grande e profunda angústia existencial, uma grande inquietação interior em sua alma, causada por duas coisinhas. Na verdade, por uma dualidade. Anterinho tinha então um lado mais iluminado e bom samaritano, e depois tinha um lado um pouquinho mais sombrio, mais serelepe, Então o que acontece? Enquanto o lado dele bom queria então ideais, sonhos dele, o lado dele ruim era mais depressivo e desistente, etc, etc. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas enfim. Saiba que ele tinha esse lado bom e esse lado ruim, Além disso, ele sempre ficava buscando a perfeição, Ele queria ser o perfeitinho. Ele queria ser então o aluninho, que lambia as botas do professor, pra não falar outra coisa. Então ele tinha esse desejo de alcançar o bem, Só que ele não conseguia conjugar esse desejo dele com a dimensão que ele estava, ou seja, o mundo que nós vivemos, esse mundo de imperfeições. E ele não conseguia então conjugar essa busca pela perfeição, tendo em conta o mundo que ele vivia e tendo em conta então essa transitoriedade da existência, ou seja, o fato de ele viver pouco tempo, que ele queria a perfeição, só que para isso ele demoraria muitos e muitos anos, e até lá ele já teria morrido, Então, nosso queridinho, ele tem essas ideias, esses ideais, que todos eles estão condenados ao insucesso, a falharem, a darem errado. O eu vai procurar então uma forma de evasão, uma forma de tentar se libertar desses pensamentos e desses sentimentos dolorosos que ele estava tendo. Para isso, ele vai se refugiar nos sonhos. Nosso querido Antero é uma pessoa que desassociava muito, tá? Então ele tinha essa característica. Só que ele tinha essa característica muito forte nele, muito em especial, Ele tinha essa característica que ele ficava tentando fugir para os seus sonhos, ou então tentava buscar um estado de indiferença para não se sentir tão triste com tudo isso. Esse profundo desencanto dele, vai fazer com que qualquer tipo de esperança dele morra, Ele então só vai desistir, porque ele não tem esperança, ele não consegue a perfeição, então para que tentar? Então ele só desiste. Agora falando sobre as configurações ideal para nosso Antero, tá? O Antero vai projetar então na sua poesia os seus sonhos impossíveis, E ele tenta então, nesses sonhos, conciliar, como eu falei anteriormente, a vida a seus ideais, ou seja, a sua perfeição. Essa permanente busca pelos seus ideais vai assumir vários tipos. Por um lado, nosso Antero é um homem de ação, dotado de um pensamento social influenciado pelos ideais socialistas. Atenção, patriotas! Em frente ao quartel-general, uma estátua comunista! Não vamos permitir! Somos patriotas! Então ele faz essa apologiazinha da necessidade de transformação da sociedade, vendo que tá todo mundo ferrado e muitas desigualdades. Ele fala, vamos mudar a sociedade. Então ele fala que o poeta ele tem um papel muito fundamental nisso, porque através da poesia ele consegue mudar a sociedade em que ele vive. Entretanto, por mais que ele tenha esse desejo de busca de Entretanto, por mais que ele tenha esse desejo de justiça social, a busca pela perfeição ao nível ético, ele também, por outro lado, vai aspirar um amor idealizado, associado a uma mulher ideal, tá? Entretanto, nosso poeta Antero, ele não vê a mulher ideal como Camões via, como as galeras, as tradições antigas viam, Ele vê a mulher amada, a mulher ideal, como apenas uma idealização, algo que ele nunca vai conseguir alcançar, uma abstração, um sonho impalpável do desejo, que o poeta sabe, ele sabe que é inalcançável, e esse é o sonho dele mesmo assim.
Agora vamos um pouquinho mais sobre a linguagem, estilo e estrutura da nossa obra. Ah, para de arranhar minhas coisas, né? Agora falando um pouquinho mais sobre a linguagem, estilo e estrutura das poesias de Anterino, né? O Antero, ele gostava do soneto, então ele fazia sonetos, porque para ele os sonetos eram a unidade perfeita de pensamento e emoção. Então, né, esse tipo de ideia convinha muito então à pessoa que ele era, a personalidade que ele tinha, né? Porque ele era muito filósofo, idealista e lúcido. Nele, então, no soneto, o poeta conseguiu dar voz a múltiplas configurações do ideal dele. E claro que essas idealizações, esses sonhos, eles eram inseparáveis então dessa angústia existencial, né, que ele tinha, assim como a relação com o divino, porque ele queria uma perfeição, né, por mais que ele soubesse que aquilo era inalcançável. E tudo isso se traduz de uma forma muito bonita nos versos dele, porque ele consegue passar todos esses pensamentos dele no verso, conjugando então tanto a inteligência dele, né, porque para pensar tudo isso a pessoa tem que então, né, pensar, e também conseguir colocar seus sentimentos, porque ele continha aqueles sentimentos então de desejo, de esperança e também de desistência. Ele conseguiu passar tudo aquilo nos sonetos dele, o que trazia então uma reflexão e musicalidade àquilo que ele escrevia. Além disso, o soneto era a forma que ele escolheu para desenvolver um raciocínio, né? Porque nos sonetos, então, ele falava sobre as ideias. Porque nos sonetos, então, ele falava sobre suas ideias de natureza, sejam elas de natureza filosófica, social ou religiosa, que ele tinha e acreditava que tinha que acontecer para que a sociedade se tornasse melhor. Então, toda vez que ele escrevia seu soneto, no terceiro final dele, né, a conclusão, a chamada chave de ouro, ele fazia esse arrematamento dos pensamentos dele e uma conclusão própria àquilo que ele tinha falado anteriormente. Ainda falando sobre a linguagem e recursos que ele usava, né? A linguagem que ele usava, ou seja, a linguagem dos sonetos anterianos, apresentava um vocabulário associado a dois tipos de campos lexicais antagônicos, a luz e a escuridão. É aquilo que eu falei sobre nosso Anterinho ter um pouquinho de bem e um pouquinho de mal nele, ser samaritano, mas também ser serelepe. Então, no primeiro caso, né, a luz, a gente tinha essa ideia de claridade que apontava para uma racionalidade, ou seja, aquela justiça, o bem, coisas boas, esperança, etc. Entretanto, no segundo caso, a gente tinha a escuridão que remetia então ao pessimismo, ao desespero, essa ideia que ele iria morrer brevemente, não tinha tempo para fazer as coisas que ele queria fazer e etc. Antero, então, vai se debater com esses conceitos e essas ideias através de uma linguagem abstrata, cultivando assim um discurso conceptual, tá? Um discurso abstrato e muito artístico, pipipi. Entre os muitos recursos expressivos que ele usava, né, os principais então eram a metáfora, né, que ele usava para representar as ideias dele de uma forma mais inovadora. A gente também tinha a personificação, que fazia surgir conceitos abstratos sobre a forma de personagens, tá? Então, ele falava que o sonho, a justiça, a razão, o amor eram personagens e não conceitos abstratos, mas sim conferia esses conceitos abstratos, personalidades e formas humanas para conseguir então passar as ideias que ele queria. A gente também tinha a apóstrofo que permitia ele interpelar essas entidades com o objetivo de desenvolver o raciocínio dele. Ou seja, ele fazia com a personificação conceitos abstratos como o amor se tornar uma pessoa, uma coisa palpável, né? E depois, com a apóstrofe, ele interpelava essas coisas e fazia então se ouvir a ideia dele. E é isso, ok, minha galerinha? Espero que tenham entendido um pouco mais sobre o nosso Antero de Quintal. É bem curtinho até o que se fala sobre ele, então vai ficar um vídeo muito longo. E é isso, até o próximo vídeo.